É engraçado que você falou sobre isso agora, e essa é a diferença de opinião e sabedoria, né? Porque opinião, cara, qualquer um pode dar uma Qualquer um opinião, pode dar. independentemente da profundidade e vivência, né? Você pode dar opinião sobre gato siamês, cara. Uhum. Você pode chegar aqui e não entendo nada de gato siamês, mas você já viu uma vez na vida duas e fala assim: eu acho um gato bem bonitinho, cara. Eu teria um gato siamês, acho que você deve ter um gato siamês também. Só que outra coisa é você ser um especialista em gatos e saber a Sim. diferença do siamês para o outro. É porque as pessoas que dão conselhos, elas possuem a sabedoria de ter vivido, experimentado, entendido as dificuldades, superado, chegado em algum determinado lugar, e aí sim ela tem um legado para deixar, cara. Eu sei a dificuldade que você está sentindo, eu Uhum. sei como acabar com ela, eu passei, eu entendo a dificuldade, e você tem uma palavra que ela vem é, blindada de sabedoria mesmo, né, cara? Diferentemente de dessa galera que fica dando um monte de opinião sobre tudo, e às vezes uma rapaziada mais nova fica tentando receber aquilo como se fosse uma verdade, mas ninguém construiu nada. É aquela questão de crítica construtiva. Exato. Não construiu nada, meu amigo. Tá criticando quem? Não tem validade nenhuma, cara. Porque quem chegou em algum lugar, construiu, não é aquela pessoa que vai ficar ali criticando a outra, né? Uhum. Eu sei que é difícil pra caraca. Por que, que eu vou lá no perfil do Isaac e vou falar que isso aqui não tá bem executado? Pô, tem várias coisas legais aqui, deixa o cara, né? Vai se desenvolvendo com o tempo, mas o cara vai lá, vai criticar, crítica construtiva, tá uma bosta. Não, tem muito disso. Olha, tem uma coisa que me lembrou também. Uma vez já foi. Esse cara já fez aula comigo, inclusive estudou na Berkeley também. Uma vez ele falou, cara, eu tento dar aula, cara, mas eu acho que eu não tenho uma facilidade assim. Eu acho que não é para mim. Me explica o que que acontece assim, quando foi que virou a chave para você essa questão de ensinar? Aí eu falei, sabe, de uma forma simples, cara. Imagine que o seu aluno, ele está sendo um espelho refletindo você naquele momento que ele está. Então, você está se olhando, está se vendo naquela situação. Você vai ter prazer em ajudar essa pessoa e saber exatamente o que você fez no seu processo para resolver aquele problema. Então, isso me satisfaz. A minha satisfação vai ser através do ensino por conta disso, porque é uma conexão direta com as minhas experiências, com o que eu sinto de verdade e que transforma. Então, ver a transformação na pessoa é uma satisfação tão grande, cara, que isso me motiva a fazer cada vez mais. Então, eu não estou dando aula por acaso, ou pelo dinheiro, ou por outra coisa que não seja isso. Primeiro você transforma. As outras coisas vêm na sequência. Mas primeiro eu vejo como eu posso ajudar uma pessoa. Eu vou ouvir essa pessoa falando e com certeza eu vou ter passado por experiências que se encaixam naquilo, vou Sim. trazer da forma mais clara. E eu vou fazer o cara entender isso e conseguir enxergar o resultado lá na frente, porque foi exatamente como eu trabalhei. Eu enxerguei o resultado lá na frente quando eu resolvi um problema. Então é isso que eu vou Sim. continuar fazendo. Não, e você falou uma coisa interessante que é o adulto ele aprende diferente da criança, né? A gente separa pedagogia e andragogia. O adulto ele precisa ver onde ele vai chegar, Uhum. entender o processo, aí sim ele vai buscar se motivar para isso, né? Sim, Diferentemente da criança que ela estuda obrigada. Não, você vai para a escola, vai para a escola. sim, Ela não precisa de mais nada, né? E você falou sobre perceber a dor do aluno, né, cara? Porque o aluno ele está ali por um sonho, né? Onde ele quer chegar em algum lugar, você de repente é o avatar transformado, né? Você exato. chegou onde o cara quer chegar. Ou ele tem uma dor muito grande do processo que você, como professor, vai localizar aquilo. Vai falar, cara, E transformar em motivação e entusiasmo para eu mantê-la já passei por conectada. isso, eu sei como que é, parece que você está num limbo, não sai do lugar e tal, tal, tal. Você traz confiança e traz um processo pro cara. Uhum. Porque a questão de. Não é só a meta, né? Todo mundo tem meta. Pô, pô, meu sonho é ter aquilo. Mas qual é o processo para chegar na meta? O professor, ele traça o processo pro cara. Essa Exato. semana tu vai estudar isso, meu irmão. Tá aqui. Uhum. Porque você já fez aula com muita gente, né? E é muito frustrante quando você estuda com um cara que você acha top. Você chega lá, você sai da aula e fala, meu irmão, o que que eu vou estudar, bicho? A aula foi top, o cara tocou pra caraca, mas não ficou claro para mim o que, que eu vou Sim. estudar, sabe? Eu sempre tive esse trauma, assim. Então eu Uhum. gosto de, na aula, ser muito didático nesse sentido. Cara, dessa semana estude isso aqui. A Sim. sua aula é por aí também? Como que você faz? Então, eu trabalho com um aluno.
como eu trabalho para uma situação que ele vai ter que enfrentar. Por exemplo, eu crio situações live, situações reais, dentro do ambiente. Por exemplo, é como na academia, assim, se você começa a malhar, tente sempre aumentar o peso. Sim. Sempre a carga para poder você passar de nível. O que eu faço com os meus alunos? Eu pego o celular que aponto numa direção, aí eu falo assim, eu e você hoje a gente vai fazer um som. Imagine que a gente está num lugar e eu vou tocar a música pela primeira vez e você tem que se conectar com isso e interagir comigo. Eu vou apertar um REC e esse REC é o 3/4 do baterista ou do nosso início do repertório. Automaticamente, toda a percepção dele muda para aquela situação. Diferentemente de, vamos fazer um som. Aí quando vê, eu tô tocando aqui, acompanhando para ele tá improvisando. Quando eu solto para ele não consegue acompanhar, não lembra o acorde, não lembra o que estava acontecendo, o ritmo não tem pulso, todas as coisas estão desalinhadas. Quando eu aperto o REC, não tem isso. Ele vai ter dedos tipo, opa, vou segurar aqui um pouquinho para não tocar qualquer coisa e não atrapalhar, porque eu estou numa situação live. Sim. Então, assim, eu trabalho muito com isso. Ó, o que você percebeu que você teve dificuldade? Eu tive dificuldade de colocar um acompanhamento que preenchesse tão bem quanto você. O que você acha importante para preencher? O que você observou e percebeu daqui? Aí eu começo a falar de pulso, eu começo a falar de sensação. Por que eu crio isso? O que eu conecto entre isso? Eu tenho que ter um pulso que tem uma volta, que cria um ciclo para poder manter isso organizado. A outra coisa, harmonia. Você tem que entender sobre a harmonia, entender sobre o que isso quer dizer. Assim, qual a função? Você está ouvindo de verdade sobre o que você está tocando? Porque é isso que vai sugerir você escolher suas melodias. É isso que vai sugerir as melodias que você vai tocar. Na verdade, você não vai nem escolher, elas vão ser sugeridas. É quase que uma nova entidade, né? Quando a gente está assim, a gente começa a pintar umas coisas, você vai reagindo àquilo, vai ouvindo coisas. Quando vê, viramos espectadores do que está acontecendo. Mas sem aquela coisa do, não, eu quis fazer isso porque está na ponta do dedo. Porque você não consegue fazer. É como se fosse pensar para tocar. Ou você toca ou você pensa. Total. Então, assim, o que vai te dar essa base? Vocabulário harmônico, melódico, como você precisa de vocabulário para falar e se expressar. Então, é sentir isso e saber que quando você identifica um ponto, é esse o ponto que você tem que trabalhar. Então, as pessoas hoje elas precisam mais de situações reais, tipo, de enfrentar para poder saber exatamente, opa, ali eu tive dificuldade. Então, uma das coisas que eu faço com os meus alunos, e eu estou fazendo isso todas as aulas de uma forma ou de outra. Vamos fazer audição. O que você percebe aqui que está acontecendo? Estamos falando sobre função e tensão e resolução. Vamos identificar esses pontos na música. Só que ouvindo. Eu quero que você ouça essas nuances. Eu quero que você perceba quando tem uma situação modal e quando é modal, quando que ela cria esses movimentos, essa coisa de multiplicar as harmonias sobre aquelas sensações. Aí eu falo um pouco da história. O Miles colocou isso para a galera, tipo, como para enfrentar e tipo para tirar o máximo dos músicos. Olha, tem um acorde aqui, velho. O que você pode fazer com isso? Sabe? O que você ouve além disso aí? Então, assim, isso fez com que grandes músicos aparecessem. Então, eu falo sobre determinadas coisas e sobre o quão importante é essa base para fazer essas pessoas chegarem no nível que elas chegam, sabe? Sim. Então, eu trabalho basicamente com isso, sobre a fundação conectada a ouvir. Sim. Todas as coisas precisam sobre ouvir música. Porque é o que conectou você no início. Foi algo emocional, foi algo que você ouviu e quis repetir, né? Obrigado por ter assistido a esse corte do Starling Cast. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita se você é guitarrista para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá.